O presidente Jair Bolsonaro chegou neste domingo ao Reino Unido, onde acompanhou cerimônias de despedida e o funeral da Rainha Elizabeth II. O chefe do executivo foi à casa do embaixador brasileiro em Londres por volta das 10 horas da manhã, no horário local, e foi recebido por um grupo de apoiadores com bandeiras do Brasil. Da sacada do prédio, Bolsonaro conversou e fez uma breve fala. O presidente ainda teve um encontro com o rei Charles III na recepção de líderes e autoridades de Estado estrangeiros. Bastou a breve conversa com seus apoiadores para a campanha de Lula e Soraya Tronic acionarem o Tribunal Superior Eleitoral contra Bolsonaro. Os opositores pediram à corte que impeça o presidente e candidato à reeleição de utilizar qualquer imagem da viagem a Londres em sua propaganda eleitoral. Além disso, os advogados de Lula ainda pediram a remoção de vídeos nas redes sociais que reproduzam a conversa de cerca de 3 minutos entre Bolsonaro e as pessoas na rua. Durante os atos de apoio ao chefe do executivo, a polícia local não permitiu hostilidades e prendeu uma mulher vestida de vermelho que protestava contra o presidente. O motivo da prisão não foi revelado, mas não foi pedido por ninguém da comitiva de Jair Bolsonaro, que já estava dentro do prédio. Acompanhe. Aí a imagem, então, desse episódio ocorrido ontem em Londres, durante a passagem do presidente Bolsonaro pelo Reino Unido. A gente traz para você agora a análise de José Maria Trindade, já com reações no campo da justiça aqui no Brasil, né, Zé? Boa noite. Em matéria eleitoral, o principal fiscal é o adversário. E o presidente Jair Bolsonaro está sendo fiscalizado ponto a ponto, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana, o time todo aí. Muito boa noite, Diogo. E boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, Vitor, hoje eu vi pessoas acompanhando passo a passo a viagem do presidente Jair Bolsonaro. Alguns, evidentemente, querendo saber o que o presidente da República está fazendo para nos representar. E outros com olho de maldade, exatamente para cobrar na Justiça Eleitoral qualquer possibilidade de campanha eleitoral. Mas veja bem, a reeleição foi aprovada na Constituição depois da Constituição pronta. Foi uma emenda no governo Fernando Henrique Cardoso. E aí ficou esquisita essa reeleição. Quer dizer, um presidente da República que pode se candidatar à reeleição, mas teoricamente não pode fazer campanha ou está podado ali de vários passos de campanha. Só depois vieram algumas regulamentações, como por exemplo, quando for campanha eleitoral, o presidente que é candidato à reeleição, o governador ou o prefeito terão que pagar as custas, a viagem, no caso do presidente de segurança, enfim. Mas aí se trata de uma representação do Brasil. Esta é a verdadeira representação do Brasil. E ele foi recebido pelo rei. Quer mais o quê? Isto é uma representação do Brasil. E ninguém que carrega uma bandeira do Brasil com tanto apoio, com tanta honra, não está em nome da pátria, em nome do país. Essa viagem do presidente Jair Bolsonaro foi muito importante e muito sensível, né? Nós estamos, Vitor, a menos de 2 semanas aí da disputa eleitoral, da eleição. Para você, Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria, Ana Paula, Fiuza. Boa noite, Augusto, e boa noite a todos que nos acompanham. Olha, praticamente todos os países com os quais o Reino Unido tem relação diplomática foram convidados a enviar seus chefes de Estado para comparecer ao funeral da rainha. Então, o presidente Jair Bolsonaro estava onde deveria estar, como representante, né, do povo, como chefe do Estado brasileiro. Ele, obviamente, também aproveita a viagem para mostrar uma imagem aos eleitores aqui no Brasil, uma imagem de um líder lá fora, uma imagem de um líder que é recebido pelo novo rei da Inglaterra. E isso, obviamente, tem um uso político. Isso não quer dizer que esteja errado. Quanto ao discurso dele, que ele fez ali na sacada da embaixada, eu não vi premeditação. Eu vejo ele ali fazendo um discurso de improviso. É um discurso, obviamente, com conteúdo eleitoral. Ele está diante de apoiadores e ele está falando, enfim, fazendo declarações que dizem respeito a isso, basicamente um pedido de votos. Mas ele sequer usa um microfone, sequer há uma estrutura de palanque eleitoral. Foram 5 minutos de fala. Eu acho que nesse caso é um exagero falar em uso indevido
de uma viagem oficial. Quanto à viagem que ele vai fazer agora, né, em Nova York, não, a Assembleia Geral da ONU, abrindo a Assembleia Geral da ONU, como é tradição para os líderes brasileiros, é tradição também e é de praxe que presidentes brasileiros do passado, quando em último ano de mandato, usem justamente a tribuna da ONU para falar para o público interno brasileiro, menos do que para falar para outros líderes mundiais, eles falem das conquistas dos seus anos de mandato e falem, obviamente, com vistas à eleição que se aproxima no caso daqueles que estão buscando uma reeleição. A gente pode aqui citar o exemplo também de Michel Temer, que tinha uma popularidade muito baixa e usou os discursos na ONU para tentar mostrar algo positivo, aproveitando a atenção que justamente esse discurso tem lá fora e também dentro do Brasil. Então, no caso de Temer, por exemplo, era muito curioso, porque apesar de não estar buscando uma reeleição, ainda assim ele fazia um discurso voltado para o público interno, porque ele vivia muitos problemas domésticos e procurava recuperar ou retomar algum tipo de popularidade naquele instante. Então, o que a gente deve esperar do discurso de Bolsonaro na ONU é um discurso, sim, voltado para apresentar para os brasileiros aquilo que ele pretende fazer, no sentido de, obviamente, como ele já fez no passado, de dizer que há uma ameaça se avizinhando no Brasil e que ele vai impedir essa ameaça, como ele, aliás, já fez no ano passado. Né? No ano passado ele falou que teria evitado que o socialismo ou algo do tipo se implantasse no Brasil. Ele deve provavelmente fazer algo parecido, já que o discurso, apesar de ser escrito por mãos ali de diplomatas brasileiros, tem sempre o dedo de alguém mais próximo do presidente. E este ano terá o dedo também do seu marqueteiro. O comentário agora é da Ana Paula Henkel, direto de Los Angeles, nos Estados Unidos. Boa tarde, Ana. Bom começo de semana por aí. Igualmente, Vitor, para todos nós. Boa noite para vocês no Brasil, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência maravilhosa e uma boa semana a todos. Vitor, vamos colocar os pingos nos is, falar a verdade. Se o presidente foi, é problema. Se ele não tivesse ido, também seria problema. Se ele tivesse ficado no meio do caminho, seria problema. Se ele não tivesse tocado no assunto, seria problema. Se ele tivesse feito uma carta gigantesca com 150 páginas em homenagem à rainha, também seria problema. O que o presidente faz é problema para essa oposição histérica, para essa oposição nada propositiva, para o consórcio, né, para a imprensa de necrotério, para o STF, para o TSE. Só falta agora os opositores não quererem que o Bolsonaro converse com seus eleitores. Isso é um absurdo, né? O cerco se fechando de uma maneira completamente tirânica, completamente irreal, completamente tirado aí de páginas de uma distopia de George Orwell. Isso não é democracia. Foi uma viagem oficial, sim, como chefe de Estado, antes de uma eleição presidencial. O que eles queriam que ele falasse com seus eleitores? Sobre receita de bolo? Receita de cuscuz? Pelo amor de Deus, né? O brasileiro não aguenta mais essa histeria, já sabe muito bem que tipo de caminho eles querem colocar aí dentro da campanha do presidente. E o que irrita mais ainda o TSE e os opositores é porque eles ficam mandando cartinhas para tudo quanto é lado, para a Jovem Pan, para o presidente, para o TSE, para o STF, querendo calar as pessoas, e o povo insiste em continuar falando e defendendo nossa bandeira, nossas cores, uma eleição limpa e a liberdade de expressão e, acima de tudo, o respeito à Constituição, que essa gente histérica aí não anda seguindo. Agora você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Nós não temos mais uma oposição nem uma imprensa. Nós temos fiscais de postura, né? Zeladores de boas maneiras, que estão sempre dizendo que tudo é uma vergonha, estão sempre dizendo que tudo é cafona,
tudo é brega, porque no mundinho deles, né, na bolha deles, é isso, né? Você está com o cabelinho desalinhado, você está usando que perfume? Estão achando que é isso, que a vida é isso, né? Então, estão nessa, né? Esses brasileiros, né? Reunir o brasileiro de verde e amarelo, então, eles já ficam com urticária, né? Já aquela coisa assim, meu Deus, que coisa horrível, que bagunça, que não sei o quê, no funeral da rainha. Bem, o que a gente pode dizer é que existe o funeral da rainha Elizabeth II na corte britânica. E na corte brasileira existe o velório do direito. E essas pessoas aí não estão passeando. Essas pessoas não estão aí numa micareta londrina. Essas pessoas estão muito preocupadas, porque o pescoço delas tem uma lâmina chegando perto, que é isso que acontece no Brasil, que é a supressão do direito, que é a reabilitação de um ex-presidente que foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, né, que ensejou processos, sentenças em várias frentes, né, da economia, do Estado brasileiro, né, com diversos, múltiplos dos seus apoiadores condenados, e acho que não todos descondenados, então parece que houve mesmo, né, um enorme escândalo de corrupção, e essas pessoas estão preocupadas porque sabem que isso é uma manobra antidemocrática, ou supõem que seja uma manobra antidemocrática. Isso acontece na eleição, agora. E esse que está aí é o atual presidente, que aparentemente, e eu digo infelizmente, parece ser o único político que se opõe a estas manobras, a esse direito meio heterodoxo, né, a esse velório do direito na corte brasileira. Então essas pessoas estão aí, na verdade, não estão fazendo parte de um comício, elas estão preocupadas com o seu país e com o que acontece no seu país, especialmente às vésperas da eleição. E opinião agora de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite a você que nos acompanha. Essa medida, essa decisão arbitrária, mostra que tem um lado, né? TSE tem um lado. Ele não pune nunca, não sequer examina e qualquer atitude do candidato Lula, se alguém pede que o Lula tenha algum comentário removido, eles imediatamente rejeitam esse pedido, e é uma punição atrás da outra envolvendo o candidato Bolsonaro ou quem dele se aproxime. Qualquer coisa que se mova perto do Bolsonaro não pode. Não pode. Então, essa parcialidade é que põe em risco a confiabilidade das eleições. Você tem um complemento, Ana, é isso? Sim, Vitor, estava aqui olhando, e o Lula, né, que foi ao TSE, olhando aqui a internet contra o presidente, exatamente por essa viagem ao enterro da rainha, ele colocou uma imagem dele com a rainha na campanha eleitoral. Na foto, o Lula aparece aí em pé ao lado da rainha, enquanto um narrador faz uma comparação com o passado do então presidente, antes de se eleger, e fala o seguinte: o Lula, que vendia tapioca e amendoim em São Paulo e hoje sai pelo mundo para promover a agricultura, a indústria e os produtos brasileiros, trazendo emprego e desenvolvimento para o Brasil. Que curioso, né? É como aquele Animal Farm. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. Diga, Augusto. O Lula não quer que o presidente apresente qualquer imagem sendo recebido aí por eleitores, né, que o apoiam. Então eu pergunto o seguinte: o presidente pode, como candidato, pedir que publicar fotos do Lula em companhia de ditadores africanos que ele socorreu financeiramente ou que financiou? Isso pode ou não pode? Era presidente. Então o TSE precisa ser mais claro ou menos obscuro.